Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa, ela também pertence àquela família da doença inflamatória intestinal. Quando a gente fala doença inflamatória intestinal, a gente entende doença de Crohn e retocolite ulcerativa. No vídeo passado, eu falei sobre doença de Crohn. Hoje, quero conversar um pouco mais sobre a retocolite ulcerativa. Eu sou Valdomiro Garbujo Filho, sou coloproctologista e atendo pacientes com doença inflamatória intestinal. Se você não está inscrito, inscreva-se no meu canal e me siga também no Instagram. Para você entender um pouco sobre a retocolite ulcerativa, eu quero contar uma história. A história do João. O João é um adolescente que começou a ter diarreia, depois da diarreia passou a perder sangue nas fezes e quadro de hemorragias. O João teve que ser submetido a várias internações e também a transfusão sanguínea. Ele passou a ficar só em casa. Ele começou a perder peso, emagrecer e parou de ir à escola. Assim como o João, existem várias pessoas, não só adolescentes como jovens, que acabam sofrendo dessa doença e às vezes por não ter um atendimento correto, eles perdem muito da sua qualidade de vida. E hoje eu quero explicar um pouco sobre essa doença. As doenças inflamatórias intestinais, Crohn, retocolite, hoje representam cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. E no Brasil nós temos cerca de 100 mil pessoas que sofrem também da retocolite ulcerativa. Os dados ainda não são claros, mas estima-se que cerca de 30 a 40 pessoas em cada 100 mil habitantes apresenta essa doença. A retocolite ulcerativa, ela também é uma doença autoimune, só que diferente do Crohn, ela só acomete o intestino grosso e o reto, e a camada mais superficial do intestino. Mas não é porque ela acomete só o cólon e o reto que ela não tem a sua importância e a sua gravidade. A causa da retocolite ulcerativa também ainda permanece obscura, não se sabe exatamente o que é que desencadeia, qual é o gatilho que deflagra aquela reação autoimune do organismo, porque a retocolite ulcerativa é uma doença autoimune, é o próprio organismo brigando com ele mesmo, no caso ele briga com o intestino. E os fatores de risco para a retocolite ulcerativa são muito semelhantes à doença de Crohn. Existe o fator familiar, o fator genético, existe também os fatores ligados ao sistema imunológico, também tem muita interferência da flora intestinal e a microbiota de uma forma geral, porque nós temos já trabalhos publicados mostrando que a microbiota do paciente com retocolite ulcerativa e doença de Crohn, ela é diferente de uma pessoa normal. E também temos a questão do estilo de vida, alimentação, pessoas com hábitos da vida moderna, comendo comida industrializada, estressado. Então, quando a pessoa deixa de ter uma alimentação saudável ou não pratica exercício, pode comprometer ou pode induzir a doença autoimune como a retocolite ulcerativa. Então, quais são os sintomas da retocolite ulcerativa? O primeiro deles é a diarreia. A diarreia realmente é uma marca registrada da retocolite ulcerativa. Geralmente é uma diarreia crônica. Nós chamamos de diarreia crônica quando ela dura mais que um mês. Então, se a pessoa passa de 30 dias com a diarreia, geralmente essa diarreia ela pode ser acompanhada de muco nas fezes, sangue, desde pequenos laivos até hemorragia mesmo. Nós temos pessoas que têm urgência evacuatória, tem aquela sensação de que nós chamamos de tenesmo. Ela sente a vontade de evacuar, mas não é cocô. É um alarme falso, ela fica com aquela sensação de vontade de evacuar. Então esse quadro pode sugerir uma retocolite ulcerativa. Um segundo sintoma importante são as cólicas. A dor abdominal. Então a pessoa que tem a retocolite, ela costuma ter, além da diarreia, cólicas e dor abdominal com distensão, estufamento, aumento dos gases. Um terceiro sintoma é a fraqueza, anemia, perda de peso, porque a pessoa que tem muita diarreia, ela vai perdendo os nutrientes, ela vai perdendo os eletrólitos e com o sangramento também ela acaba ficando anêmica. Isso leva a um cansaço, desânimo e perda de peso, comprometendo o estado geral da pessoa. E um quarto sintoma importante, assim como eu falei na doença de Crohn, também a retocolite ulcerativa pode acometer outros órgãos, outras estruturas, como a articulação, a coluna, a pele. E é comum uma doença autoimune vir junto com outra doença autoimune. Por exemplo, é comum nós termos a retocolite ulcerativa junto com uma espondilite anquilosante, junto com psoríase, junto com uma tireoidite autoimune. Também pode estar associado com a artrite reumatoide. Então não é raro nós termos 2 ou até 3 doenças autoimunes ao mesmo tempo. E como nós fazemos o diagnóstico da retocolite ulcerativa? Eu falei um pouco lá naquele vídeo da doença de Crohn, aqui é um pouco parecido. Por quê? O primeiro diagnóstico nós damos através do histórico do paciente, é o relato dele. Esse relato de diarreia crônica, perda de muco, sangue nas fezes, isso já nos leva a pensar na retocolite ulcerativa. E quando nós temos uma pessoa que tem essa manifestação,
o primeiro exame que a gente pede, é o exame de sangue, nós buscamos a elevação daqueles dois fatores que são importantes, que é o VHS, velocidade de hemossedimentação, e a proteína C reativa, que são marcadores inflamatórios. É claro que no exame de sangue a gente pede várias coisas, por exemplo, o hemograma para saber se tem anemia, as plaquetas também indicam inflamação, pedimos a dosagem de ferro, ferritina, a função do fígado, função do rim, enfim. Mas o que marca mesmo uma inflamação é o VHS e a proteína C reativa. Nós pedimos exames de fezes também. E o marcador mais importante nas fezes é a calprotectina fecal. Eu falei isso no vídeo da doença de Crohn. Ele é o padrão ouro na identificação da inflamação através do exame de fezes. É claro que nós também pedimos outras coisas como leveduras, parasitas, pedimos a pesquisa do Clostridium para fazer o diagnóstico diferencial da retocolite ulcerativa. Porém, o exame mais importante que vai nos dar o diagnóstico da retocolite ulcerativa é a colonoscopia. Então, pessoas que têm a diarreia crônica, perda de sangue, que tem essa característica, que no exame de sangue mostrou um VHS aumentado, uma proteína C aumentada, com calprotectina elevada, nós pedimos a colonoscopia. E a colonoscopia pode mostrar a inflamação no intestino. E a biópsia, que é a retirada daqueles pequenos fragmentos, vai confirmar esse diagnóstico através das alterações que são específicas da retocolite ulcerativa. É claro que também nós pedimos tomografia e uma ressonância magnética para esses pacientes para fazer o diagnóstico diferencial de Crohn, que muitas vezes, não é raro, a manifestação pode lembrar uma retocolite ulcerativa, mas quando pedimos uma ressonância, nós podemos identificar o acometimento do intestino delgado, que não é característico da retocolite ulcerativa, mas sim do Crohn. Então, para fazer o diagnóstico diferencial entre retocolite e Crohn, nós costumamos pedir também a ressonância magnética ou a tomografia direcionada ao intestino delgado. E como é que nós tratamos a retocolite ulcerativa? A retocolite ulcerativa, como doenças autoimunes, nós precisamos utilizar medicamentos que vão diminuir a inflamação. Nós começamos a utilizar uma substância chamada mesalazina. É o nosso ponto de partida no tratamento da retocolite ulcerativa. É claro que quando o paciente está muito inflamado e precisa de uma medicação mais forte, nós podemos utilizar o pulso de corticoide por um tempo limitado, apenas para dar uma desinflamada, melhorar a qualidade de vida e dar sequência ao uso da mesalazina. Quando a mesalazina não funciona ou ela deixa de funcionar, aí nós partimos para os imunossupressores, iguais o que nós utilizamos na doença de Crohn ou outras doenças autoimunes. No caso, nós utilizamos a azatioprina, que também pode ser utilizado o metotrexato com a mesma finalidade. Se nós não tivermos um resultado positivo ou perder o resultado com a azatioprina, a terceira etapa são os imunobiológicos, aqueles nomes bem complicados. Mas eu vou repetir para vocês. Nós podemos utilizar o infliximab, o vedolizumab, o tofacitinib, o ustekinumab, o guselkumab, o etrasimod, o padacitinib, enfim, existem vários imunobiológicos já validados, já liberados para o uso no tratamento da retocolite ulcerativa, com excelente resultado. Mas você pode me perguntar, e daí se não funcionar o imunobiológico, ou se eu utilizar todos e perder a resposta, o que é que eu faço? Mas, diferente da doença de Crohn, a retocolite ainda nós temos uma carta na manga, que é a cirurgia. Se eu retirar o intestino grosso com o reto, eu curo a doença, porque essa doença autoimune, ela só pega o intestino grosso. E se na cirurgia eu remover essa estrutura, eu posso curar o paciente. Mas você pode me perguntar também, por que eu já não opero? É porque a cirurgia, claro, ela também tem suas sequelas. Nós preferimos reservar a cirurgia para as pessoas que não responderam ao tratamento clínico, porque a grande maioria responde. Então eu não vou tirar a oportunidade da pessoa de ficar boa com o remédio e logo de cara já indicar a cirurgia. Uma outra indicação para cirurgia radical é quando a pessoa tem uma malignização no seu intestino. A pessoa que tem a retocolite ulcerativa durante muitos e muitos anos e quando ela não é tratada desde o início, ela corre o risco de ter uma malignização. E se nós percebemos neste acompanhamento que está tendo uma transformação maligna no intestino, aí a indicação também é de remover esse colo. Mas não há necessidade da pessoa ficar definitivamente com aquelas bolsinhas. A gente pode fazer reconstrução emendando o intestino fino bem próximo ao ânus e ela vai voltar a ter uma qualidade de vida e ela pode ter uma vida normal, apenas vai evacuar um número maior de vezes que uma pessoa normal. Também é muito importante eu enfatizar que a abordagem no tratamento da retocolite ulcerativa ela é multidisciplinar. É muito importante a alimentação. Nós fazemos uma dieta desinflamatória, nós tentamos trabalhar na alimentação, dando alimentos que desinflamam e tirando os alimentos que são inflamatórios. Existe um outro vídeo que nós vamos gravar só falando sobre alimentação e uma proposta de uma dieta restritiva para desinflamar o seu intestino. Também é muito importante a suplementação. Hoje nós sabemos que existem vários fitoterápicos, suplementos que contribuem para, não só para a desinflamação,
mas como para a modulação da microbiota intestinal. Isso também é importante. Eu quero, num próximo vídeo, falar apenas sobre a modulação intestinal e a suplementação. Um outro fator importante no acompanhamento desses pacientes é o apoio emocional, a psicoterapia, a mudança de estilo de vida. Isso vai contribuir muito para a melhora desse nosso paciente que apresenta essa doença. Portanto, se você tem essa doença, preste atenção nessas dicas. Procure um acompanhamento adequado. E se você não tem essa doença, mas acha esse assunto importante, compartilhe esse vídeo e caminhe para as pessoas que talvez tenham esse problema. De repente, você vai estar ajudando essa pessoa a buscar um atendimento, o seu diagnóstico e um acompanhamento adequado. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva no canal e também me siga no Instagram.